A filha do chefe da máfia mais temido de Chicago estava desaparecendo dia após dia, acordando cada manhã mais fraca do que a anterior. A pele cada vez mais pálida, os olhos cada vez mais fundos, mais assustados, como uma vela se apagando lentamente dentro de uma mansão cheia de sombras. E ninguém conseguia entender o porquê. Médicos vinham semana após semana, fazendo todos os exames que conseguiam imaginar. Mas todos eles balançavam a cabeça. Nenhum encontrava uma única explicação para o motivo de uma menina cercada de luxo, protegida por um império construído sobre sangue e poder, estar definhando como se alguém estivesse sugando a vida dela aos poucos. Mas quem descobriu a verdade não foi nenhum médico. Não foi nenhum guarda-costas. Não foi ninguém com poder ou conexões. Foi uma empregada destruída e desesperada que estava naquela casa há menos de uma semana. Uma mulher que não tinha mais nada a perder porque a vida já tinha tirado tudo dela. E o que ela descobriu por trás das portas polidas daquele palácio reluzente era tão cruel, tão retorcido, que ninguém acreditaria em uma única palavra se ela não tivesse testemunhado cada detalhe com os próprios olhos. Se essa história te tocar, curte o vídeo, compartilha com alguém que precisa ouvir isso hoje, e se inscreve no canal para não perder o que vem a seguir. Agora, vamos voltar ao começo de tudo. Ao dia em que Jolene Whitfield chegou aos portões da mansão Thor, sem saber que sua vida estava prestes a mudar para sempre. O vento que vinha do lago chegava em rajadas que cortavam seu rosto como uma faca enquanto ela ficava parada na calçada. Seus sapatos estavam gastos nos calcanhares, e seu casaco fino não oferecia nenhuma proteção contra o frio, enquanto sua mão permanecia fechada em torno de um pedaço de papel com o endereço da mansão em Lake Forest. A tinta estava borrada pelo suor da palma da sua mão. Ela tinha 27 anos, mas parecia mais velha. Não por causa das feições, mas por causa dos olhos. O tipo de olhos que pertenciam a alguém que tinha visto coisas terríveis demais antes de ter tido chance de crescer. Jolene não tinha pai, não tinha mãe, e foi criada no sistema de acolhimento familiar desde antes de ser velha o suficiente para lembrar o rosto de alguém. Ela ia de uma casa para outra. Alguns lugares por apenas algumas semanas, alguns por alguns meses. Mas nenhum deles era um lar. Nenhum deles a amava. Alguns a batiam. Alguns a deixavam passar fome. Alguns a trancavam num armário à noite toda simplesmente porque ela chorava alto demais. A única pessoa que alguma vez realmente se importou com Jolene foi Dorothy, uma mãe adotiva mais velha nos subúrbios do sul. A mulher que a abraçou pela primeira vez na vida e disse que ela merecia viver melhor do que aquilo. Mas Dorothy também tinha se ido, 3 meses atrás, num leito de hospital, segurando a mão de Jolene pela última vez antes de fechar os olhos, deixando para trás uma dívida hospitalar de quase $50 mil que Jolene não sabia quando conseguiria pagar. Foi essa dívida que a trouxe até aqui. Parada diante de um portão de ferro 2 vezes mais alto do que ela, encarando um mundo ao qual nunca pertenceu. Um homem alto, com um rosto frio como pedra, saiu da guarita. Era Cad Brennan, o chefe de segurança de Sawyer Thorne. Ele a olhou de cima a baixo com aquele olhar que Jolene conhecia muito bem. O olhar de quem está decidindo se ela merecia passar por aquele portão. Ele verificou os documentos dela e não disse muito, apenas os devolveu e disse, com uma voz sem emoção, para ela não entrar em quartos que não fossem os dela, não fazer perguntas que não tivessem nada a ver com o trabalho. E se visse algo que não devesse ver, seria melhor fingir que nunca tinha visto. Jolene assentiu, passou pelo portão e caminhou pelo amplo pátio pavimentado em pedra branca que levava à mansão. A casa era de tirar o fôlego. Paredes brancas, altas portas de vidro, um telhado cinza elegante, fileiras de árvores perfeitamente podadas alinhadas ao longo da calçada. Mas havia algo errado. Jolene sentiu isso desde o primeiro passo. O ar aqui dentro era mais frio do que lá fora, mesmo havendo aquecimento com certeza. E o silêncio não era um silêncio tranquilo. Era um silêncio pesado, como se a casa estivesse segurando a respiração, escondendo algo que não queria que ninguém visse. Tudo era perfeito de uma forma que parecia encenada. Pisos de mármore polido, arranjos de flores frescas em cada mesa, nem um grão de poeira, nem um único arranhão. Mas essa perfeição fez Jolene arrepiar,
porque ela viveu tempo suficiente para saber que quanto mais um lugar se esforçava para polir a superfície, mais podre poderia estar por baixo. Rhonda, a cozinheira que trabalhava na mansão havia quase 10 anos, a encontrou na porta dos fundos. Era uma mulher na casa dos 50, robusta, de rosto gentil, mas com olhos que carregavam algo cansado, muito cansado. Ela levou Jolene pela cozinha, mostrou o quarto no andar de baixo perto da lavanderia, depois se virou e a olhou com uma expressão que era ao mesmo tempo pena e preocupação. Rhonda falou baixinho, como alguém dando um aviso final antes de entrar em território perigoso, dizendo para ela fazer seu trabalho bem feito. Não perguntar. Não olhar fixamente para nada por tempo demais. E acima de tudo, jamais, nunca mesmo, contrariar a senhora da casa. Jolene perguntou quem era a senhora da casa. E Rhonda respondeu apenas que ela saberia em breve, depois se virou. Mas antes de desaparecer completamente na cozinha, Rhonda parou por um segundo, olhou para trás, e acrescentou que aquela casa era bonita, mas que ela não deixasse a beleza enganá-la. Jolene ficou sozinha no pequeno quarto de serviçais, olhando para um longo corredor que parecia se estender infinitamente sob luzes amarelo pálidas e quadros perfeitamente alinhados nas paredes. E ela respirou fundo com apenas um pensamento na mente: aquela casa estava escondendo mais do que mostrava. E ela, quisesse ou não, tinha sentido isso desde o segundo em que passou pelo portão de ferro. Na manhã seguinte, Jolene acordou enquanto o céu ainda não havia clareado completamente. Vestiu o uniforme e começou a limpar o corredor do andar de baixo em silêncio. A casa nas primeiras horas parecia ainda mais fria do que à noite, as luzes automáticas acendendo em partes conforme ela se movia. Mas não eram suficientes para afastar aquela sensação pesada que ela havia notado no dia anterior. Ela estava polindo o corrimão da escada quando ouviu uma tosse fraca lá de cima. Um som pequeno e frágil, como se quem estivesse tossindo não tivesse força suficiente para terminar a tosse. Jolene olhou para cima e viu uma menina parada no topo das escadas. Uma mão agarrando o corrimão, a outra segurando um ursinho de pelúcia velho, com um recheio gasto e um olho faltando. Era a Bria. Jolene soube imediatamente, mesmo sem ninguém ter feito uma apresentação, porque Rhonda havia mencionado no dia anterior que o Sr. Thorne tinha uma filha pequena na casa. Mas nenhuma descrição poderia tê-la preparado para o que estava vendo agora. Bria tinha 8 anos, mas parecia ter 6. Tão magra que os ossos dos ombros se projetavam sob o tecido. A pele pálida, quase transparente, olheiras profundas sob olhos grandes que deveriam estar brilhantes nessa idade, mas que agora carregavam apenas exaustão e medo. Ela usava um vestido caro de veludo cinza claro, mas ele pendia frouxo em seu corpinho pequeno, o tecido escorregando por um ombro, a cintura folgada, como se o vestido tivesse sido comprado para outra criança, maior, ou como se Bria tivesse perdido peso demais desde a primeira vez que o usará. Bria desceu um degrau de cada vez, devagar e com cuidado, cada movimento ligeiramente trêmulo, como se suas pernas já não tivessem força suficiente. Jolene abaixou o pano, se aproximou, e disse gentilmente: "Bom dia, meu bem. Deixa eu te ajudar a descer." Bria parou, olhou para ela com olhos ao mesmo tempo curiosos e desconfiados, depois balançou levemente a cabeça, e falou tão suavemente que Jolene teve que se inclinar para ouvir. "Mamãe não gosta quando eu peço ajuda a alguém." As palavras bateram em Jolene como uma bofetada. Não porque fossem frias, mas porque soavam ensaiadas, ditas como uma lição aprendida de cor. Sem emoção, sem protesto, apenas a aceitação absoluta de uma criança que foi ensinada que aquilo era normal. Jolene engoliu em seco, assentiu, e recuou um passo. Mas seus olhos não largaram a menina até que Bria chegasse ao pé das escadas e se arrastasse até a sala de jantar. O café da manhã estava posto sobre uma longa mesa de carvalho polida. Tudo que o dinheiro podia comprar: suco fresco, frutas fatiadas, torradas, pasta de amendoim, cereal e leite quente. Sawyer Thorne apareceu pela escada principal. E naquele único momento, Jolene entendeu por que a cidade toda temia esse homem. Ele era alto, de ombros largos, e não andava rápido, mas cada passo carregava o peso de alguém acostumado a dar ordens. Vestido com um terno escuro, cabelo penteado para trás com esmero,
Um rosto bonito que parecia esculpido em pedra, olhos aguçados fixados à frente, sem se deter em ninguém por muito tempo. Ele se sentou na cabeceira da mesa, abriu o jornal e não disse uma palavra. Então Genevieve saiu da cozinha carregando um prato de frutas preparadas. Um sorriso nos lábios tão doce que parecia impecável. Ela era bonita. Jolene tinha que admitir. O tipo de beleza polida em cada detalhe. Cabelo loiro encaracolado e arrumado. Pele lisa e clara. Um vestido de seda matinal que ainda parecia pronto para uma sessão de revista a qualquer segundo. Genevieve colocou o prato na frente de Bria, acariciou levemente o cabelo da menina e disse com uma voz gentil: "Come, meu bem. Você precisa recuperar as forças. Lembra?" Tudo parecia um retrato perfeito de uma família modelo. Mas Jolene estava parada perto do armário de louças, fingindo reorganizar pratos. E pelo canto do olho, ela viu o que os outros não viram. Quando Genevieve se virou para olhar para Bria, no breve instante antes de seu sorriso voltar completamente à boca, seus olhos eram frios como aço. Sem amor, sem suavidade, apenas controle, e algo próximo de repulsa, cuidadosamente escondido sob o batom e o perfume caro. Bria ficou sentada na frente da comida e não comeu. Apenas mexia a colher no cereal, olhos baixos, o corpinho dobrado sobre si mesmo numa cadeira grande demais para ela. Genevieve lançou uma rápida olhada para Bria, só uma, mas Jolene a captou. Era um olhar de advertência. O tipo de olhar que nenhuma criança de 8 anos deveria jamais receber de alguém. Bria pareceu entender o sinal. Ela levantou a colher até a boca, mas não engoliu de verdade, apenas a tocou nos lábios e a pousou novamente, repetindo o movimento como uma pequena atriz já familiar demais com seu papel. Sawyer dobrou o jornal, se levantou, se inclinou para beijar a testa da filha e disse numa voz que Jolene não esperava ser tão suave: "Vou trabalhar. Se comporte, minha filha." Depois beijou levemente a bochecha de Genevieve, colocou o casaco e saiu pela porta onde Cade já esperava ao lado de um reluzente carro blindado preto estacionado bem na frente dos degraus. A porta fechou. O som do motor foi sumindo, e a casa afundou no silêncio. Genevieve se levantou e o sorriso desapareceu de sua boca quase imediatamente. Ela olhou para o prato de Bria, ainda quase intocado, depois se virou e saiu sem dizer uma palavra, deixando a criança sentada sozinha naquela mesa longa e interminável. Jolene ficou parada atrás do armário, ainda segurando o pano de limpeza. Mas em sua mente, as perguntas começaram a surgir, se empilhando umas sobre as outras, pesadas e impossíveis de ignorar. Por que a criança estava tão magra? Por que ela tinha medo de comer? Por que os olhos da madrasta eram tão frios? E por que, numa casa que tinha tudo, a única criança parecia estar morrendo lentamente? Naquela tarde, Jolene foi designada para limpar os quartos do andar de cima, e empurrou seu carrinho pelo corredor silencioso, as rodas rolando sobre o tapete macio sem fazer barulho. Mas esse silêncio tornava cada outro ruído mais nítido do que tinha direito de ser. Ao passar pelo quarto de Bria, ela ouviu o mais suave farfalhar atrás da porta que estava levemente entreaberta. Jolene parou, se inclinou para olhar pela abertura estreita e viu Bria encolhida no chão atrás da cama, as costas encostadas na parede, as mãozinhas desembrulhando apressadamente um pedaço de pão enrolado num guardanapo de papel amassado. A menina comia em pequenas mordidas, rápidas e descoordenadas. Do jeito que alguém come quando está com medo de ser pega, não do jeito que uma criança come quando está aproveitando a comida. Jolene reconheceu aquilo imediatamente. Aquele pedaço de pão tinha vindo do café da manhã. Bria o havia escondido quando ninguém estava olhando, enrolado no guardanapo e levado para o quarto para comer sozinha num canto escuro como um segredo que ninguém tinha permissão de saber. Então Bria ergueu a cabeça, viu Jolene, e seu corpo inteiro se paralisou. O pão caiu de sua mão, seus olhos grandes se arregalando de pânico puro. Não o tipo de medo de ser pega fazendo algo travesso, mas medo de verdade. O medo de uma criança que sabe que será punida. Ela gaguejou, sua voz tremendo, implorando para Jolene não contar para a nova mamãe. Ela vai me castigar. Por favor, não conta. Jolene sentiu como se alguém tivesse espremido seu coração dentro do peito.
Ela entrou no quarto, se abaixou até ficar no nível da menina, suavizou a voz o máximo que conseguiu, e disse: "Tudo bem, meu bem. Pode comer. Eu não vou contar para ninguém." Bria a encarou, a desconfiança ainda preenchendo seus olhos, como se ninguém jamais tivesse dito algo assim para ela e realmente tivesse cumprido. Depois a menina se abaixou para pegar o pão novamente, comendo mais devagar agora, mas ainda sem ousar olhar para cima. Enquanto comia, ela falou num tom plano, como se estivesse recitando uma lição que havia decorado, dizendo que a nova mamãe lhe contará que comer muito era ruim, que uma menina boa não come como os pobres, que uma menina bonita tem que saber se controlar. Jolene ficou sentada ali, incapaz de falar, porque cada palavra que saía da boca daquela criança de 8 anos era exatamente o que ela havia ouvido quando era pequena, nos lares de acolhimento escuros onde cresceu. Ela se lembrou de si mesma aos 7 anos, sentada embaixo da mesa da cozinha na casa da sua terceira família adotiva, roubando um pedaço de pão exatamente assim. O mesmo terror entorpecido, as mesmas mãos tremendo, o mesmo estômago se contraindo de uma fome que ela não ousava admitir para ninguém. Jolene conhecia aquele sentimento até os ossos. O sentimento de adultos transformando comida em pecado e transformando uma criança em alguém culpado simplesmente por estar com fome. Ela prometeu a Bria que guardaria o segredo. Depois saiu do quarto e voltou para o corredor com pernas que pareciam pesar toneladas, e uma pergunta ardente na mente sobre o que realmente estava acontecendo com aquela criança. Naquela noite, depois que a casa toda tinha afundado na escuridão e Jolene estava fazendo uma última rodada de arrumação antes de voltar para o seu quarto, ela ouviu a voz de Genevieve vindo do escritório no fundo do corredor do primeiro andar. A porta estava quase fechada, e o abajur da escrivaninha lançava um fio de luz pelo chão de mármore. Jolene parou. O instinto lhe dizia para ir embora, mas os pés não obedeceram. A voz de Genevieve era completamente diferente. Não mais doce, não mais gentil, mas afiada e irritada. Ela estava ao telefone, chamando a pessoa do outro lado de mãe. E o que Jolene ouviu fez o sangue nas suas veias parecer que congelou. Genevieve disse que Sawyer era cego, que acreditava em tudo que ela lhe dizia, que ela não conseguia continuar cuidando de uma pestinha miserável que ficava lembrando a ele da esposa morta, que a menina precisava mudar ou tudo estaria arruinado. A voz de Genevieve pingava desprezo ao falar de Bria. Nenhum traço de afeto, nenhum traço de misericórdia, como se aquela criança de 8 anos fosse apenas um obstáculo no caminho que ela estava tentando limpar. Jolene ficou parada nas sombras com as costas encostadas na parede, as mãos cerradas em punhos, o corpo inteiro tremendo. Não de medo, mas de raiva. Ela queria entrar, queria gritar, queria contar tudo a Sawyer ali mesmo. Mas a razão a freou. Ela não tinha provas. Apenas as palavras de uma nova empregada que estava ali há menos de 2 dias contra a esposa do homem mais poderoso de Chicago. Ela seria expulsa antes de terminar a frase. E quando ela fosse embora, Bria ainda estaria aqui sozinha, sem ninguém olhando, sem ninguém escutando, completamente à mercê da mulher que pronunciava aquelas palavras cruéis. Jolene engoliu sua raiva, recuou em silêncio, voltou para o quarto, e ficou sentada na beira da cama no escuro por 1 hora inteira. Ela sabia que a partir daquela noite tudo havia mudado. Ela não era mais apenas uma empregada naquela casa. Ela era a única que conseguia ver o que estava acontecendo. E se ela não fizesse algo, ninguém faria. 2 dias depois, Sawyer saiu da mansão a trabalho, fora da cidade. Cade o levando ao aeroporto privativo enquanto o céu ainda estava escuro e indeciso. O carro blindado preto deslizando pelo portão de ferro e desaparecendo na neblina da manhã de Chicago. E a casa mudou imediatamente. Não mudou de forma ou de luz. Mudou no próprio ar. Como se no momento em que o homem mais poderoso se foi, a máscara polida não precisasse mais se sustentar. Genevieve ficou mais relaxada, mas não o tipo de relaxada que parecia agradável. O tipo de relaxada que vem de não precisar mais performar. Ela se movia pela casa com passos mais rápidos, uma voz mais afiada, e quando olhava para Bria, não se preocupava mais em esconder sua fria indiferença. Naquela tarde, Genevieve recebeu uma pequena festa. 4 amigas da alta sociedade chegando em carros de luxo, roupas de grife, suas risadas preenchendo a sala de estar.
Jolene serviu chá e salgadinhos, se mantendo discreta num canto, mas seus olhos nunca largavam Bria. A menina estava sentada numa cadeira perto da janela, costas eretas, mãos cuidadosamente pousadas no colo, sem falar, sem sorrir, sem se mover, como uma boneca de porcelana, posicionada no lugar exato para decorar o ambiente. De vez em quando, Genevieve se virava na direção dela, a voz doce e orgulhosa enquanto dizia às amigas para olharem o quanto ela era bem comportada. Que ela quase nunca falava. Uma dama tão apropriada. Que ela se orgulhava muito de Bria. As outras mulheres assentiam e exclamavam elogios sobre como a criança era educada, como era bem comportada. E Genevieve sorria e aceitava os elogios como se fossem medalhas pregadas nela pelo trabalho de criá-la. Nenhuma delas notou que o silêncio de Bria não era obediência. Era medo. Nenhuma delas notou que as mãos pousadas tão cuidadosamente no colo apertavam o tecido do vestido com tanta força que seus nós dos dedos estavam brancos. Nenhuma delas notou que a criança não estava quieta porque queria estar. Ela estava quieta porque tinha sido ensinada que abrir a boca traria problemas. Jolene ficou parada ao lado da cristaleira observando, forçando o rosto a permanecer neutro enquanto algo dentro dela fervia em ondas. Quando a festa terminou e as convidadas foram embora, Jolene limpou a sala de estar e foi para o andar de cima. Encontrou Bria no quarto dela, enrolada na cama com os dois braços abraçando o estômago, o rosto contraído de dor. Jolene correu até ela e perguntou o que havia acontecido. Bria apenas deu um fraco aceno de cabeça, mas Jolene viu como ela apertava a barriga, viu a secura rachada de seus lábios e o suor frio em sua testa. Jolene sabia que aquele corpo estava com fome. Não a fome de uma refeição perdida, mas o tipo de fome que se acumula dia após dia. O tipo de fome que Jolene conhecera muito bem nos lares de acolhimento, quando a comida era um luxo pelo qual você tinha que implorar e muitas vezes era negado. Ela desceu até a cozinha, esperou até que Genevieve desaparecesse em seu quarto particular, depois serviu rapidamente uma tigela pequena de mingau da panela que Rhonda havia deixado no fogão, subiu para o quarto de Bria, fechou a porta e se sentou ao lado da cama. Bria olhou para a tigela, seus olhos acendendo por um brevíssimo instante, depois se apagando imediatamente, do jeito que os olhos de alguém se apagam quando aprendeu que não tem permissão de querer. Jolene falou com suavidade e disse para ela comer. Meu bem, é só uma tigela pequena. Vamos devagar. Bria se sentou, pegou a colher, levou uma garfada à boca, depois uma segunda, depois uma terceira, e parou. Pousou a colher e olhou para Jolene com olhos que nenhuma criança de 8 anos deveria ter, olhos velhos demais, cheios de culpa, e disse que não podia comer mais porque a nova mamãe dizia que se ficasse gorda, o pai não ia mais achá-la bonita, assim como o pai havia deixado de achar a mãe antiga bonita. Jolene sentiu como se todo o ar tivesse sido arrancado dos seus pulmões. Bria disse aquilo com uma voz calma que era assustadora, como se estivesse declarando uma verdade óbvia, não repetindo uma mentira cruel que um adulto havia plantado em sua cabeça. Jolene queria dizer que não era verdade, que o pai a amava, fosse ela magra ou não. Mas sua garganta fechou, e tudo o que ela conseguiu fazer foi assentir, acariciar o cabelo da menina e dizer que ela podia comer o quanto quisesse ou o quanto não quisesse. Ninguém ia culpá-la. Quando Jolene desceu com a tigela ainda quase cheia de volta para a cozinha, Rhonda estava parada perto da pia observando. Seus olhos não estavam surpresos, não estavam com raiva. Carregavam apenas o cansaço de alguém que sabia tempo demais e não tinha ousado falar. Rhonda balançou a cabeça lentamente e disse em voz baixa, apenas alto o suficiente para as duas ouvirem. Eu sei o que você está pensando, mas não se meta. A última pessoa que fez perguntas demais nessa casa foi expulsa numa única noite, foi chantageada para ficar calada pelas mentiras da senhora, e ninguém a viu desde então. Jolene olhou para Rhonda e entendeu que aquilo não era apenas um aviso sobre perder um emprego na casa do chefe da máfia mais temido de Chicago. Desaparecer não significava apenas ser demitida. Rhonda se virou e continuou lavando a louça. E Jolene ficou ali sozinha na cozinha silenciosa, ainda segurando o mingau que esfriava, presa numa guerra entre medo e consciência, sabendo que apenas um deles poderia vencer. Na manhã seguinte, Jolene foi para o andar de cima mais cedo do que de costume para trocar a roupa de cama nos quartos.
E ao passar pela porta de Bria, ela viu que estava levemente aberta e parou. Lá dentro, Bria estava de pé na frente do grande espelho de parede, usando apenas um pijama fino, e suas mãozinhas estavam tentando enrolar uma fita métrica em torno da cintura. Ela franziu o senho para o número na fita, depois ergueu os olhos para o próprio reflexo. O rosto tão sério que doía de ver, uma expressão que jamais deveria existir no rosto de uma criança de 8 anos. Jolene parou paralisada na porta, sentindo como se alguém tivesse lhe dado um soco direto no peito. Ela entrou devagar, e Bria a ouviu e se virou. Não em pânico como quando Jolene a pegara comendo em segredo, mas olhando para ela com olhos resignados, como se ficar lá medindo a cintura toda manhã fosse a coisa mais normal do mundo. Jolene perguntou com suavidade o que ela estava fazendo. Meu bem. E Bria respondeu com uma voz plana e sem emoção que a nova mamãe a ensinou. Ela tinha que medir todo dia. E se não ficasse mais magra, não tinha permissão de usar os vestidos que a nova mamãe comprou, porque a nova mamãe dizia que uma menina bonita tem que caber no vestido, não o vestido caber na menina. Jolene se ajoelhou no chão para ficar no nível da criança, gentilmente tirou a fita métrica da cintura de Bria e tomou aquelas mãozinhas geladas nas suas. Ela olhou direto nos olhos de Bria e disse que ela era linda exatamente do jeito que era. Que não precisava mudar uma única coisa. Não precisava ficar mais magra. Não precisava ser diferente. Ela já era perfeita. Bria ficou a encarar, piscando como se estivesse tentando entender um idioma estrangeiro. Depois seus lábios se moveram e um sorriso minúsculo cruzou seu rosto como um relâmpago antes de desaparecer novamente. Bria olhou ao redor do quarto, verificou a porta, depois puxou Jolene mais perto e sussurrou tão baixinho que Jolene teve que se inclinar para ouvir. Ela disse, tia Jolene, posso te contar um segredo, mas você tem que prometer que não conta para ninguém. Jolene assentiu e prometeu. E o que Bria disse a seguir fez Jolene sentir como se a sala inteira estivesse girando. Bria disse que na véspera, depois que Jolene tinha ido para o quarto e Genevieve terminou de arrumar após a festa, Genevieve chamou Bria para descer ao porão, abriu a porta do quartinho de depósito no fundo do corredor mais baixo, um quarto pequeno sem janelas e sem luz, apenas escuridão e cheiro de umidade, e mandou Bria entrar e fechar a porta. Bria disse que Genevieve a mandou sentar lá dentro e pensar em tudo que havia comido naquele dia, e que só abriria a porta quando Bria prometesse que seria uma menina boa. Bria disse que ficou lá por muito tempo. Não sabia exatamente quanto, porque não havia relógio e não havia luz. Só sabia que foi muito tempo. Ela gritou, mas ninguém respondeu. Chorou, mas ninguém ouviu. Estava com tanto medo que mal ousava respirar fundo, com receio de que a escuridão a ouvisse. Finalmente, ela bateu na porta e gritou que prometia ser boa. Que ia obedecer. Que prometia. E a porta se abriu. Genevieve estava lá, olhando para ela de cima para baixo com um sorriso satisfeito e disse, muito bem. Guarde esta lição. Jolene não conseguiu falar quando Bria terminou. Sua garganta fechou com força. Os olhos ardiam, mas ela mordeu o lábio para segurar as lágrimas, porque não queria que Bria a visse chorar. Não queria que a menina achasse que aquilo era pior do que ela já tentava aceitar com tanta dificuldade. Ela puxou Bria para seus braços e a abraçou forte, sentindo o corpinho pequeno e magro tremer contra ela, os ossos dos ombros projetados sob o tecido macio. E dentro da mente de Jolene, uma promessa se formou, marcada com cada grama de dor que ela carregou pelos seus 27 anos de vida. Ela iria proteger aquela criança a qualquer custo, não importava o que tivesse que pagar. Naquela noite, quando a mansão afundou na escuridão e todas as luzes se apagaram, Jolene percorreu o corredor do andar de cima uma última vez antes de voltar ao seu quarto. Ao passar pela porta de Bria, ela ouviu um choro. Não um choro alto, mas soluços abafados. O tipo de choro de uma criança que aprendeu a chorar sem fazer barulho porque tinha medo de ser punida. Depois a voz de Bria veio pela fresta da porta, pequena e tremendo, dizendo, meu Deus, estou com medo. Estou com tanto medo. Jolene parou, encostou a testa na madeira fria da porta, fechou os olhos, e sentiu suas próprias lágrimas deslizarem silenciosamente pelo rosto na escuridão onde ninguém podia ver. Ela sussurrou,
alto o suficiente apenas para passar pela fresta. Estou aqui, Bria. Estou bem aqui. Ninguém vai te machucar mais. Prometo. Do outro lado da porta, o choro foi ficando mais suave, e então parou. Talvez a menina tivesse adormecido de exaustão. Ou talvez tivesse ouvido Jolene e acreditado nela, mesmo que só um pouquinho. Jolene ficou lá por muito tempo, a testa ainda encostada na porta. E na escuridão de uma mansão de $1 milhão nos subúrbios mais ricos de Chicago, uma promessa havia sido pronunciada, leve como um sopro, mas pesada como uma vida inteira. E essa promessa seria o começo de tudo o que estava prestes a acontecer. Sawyer Thorne voltou na terceira noite, sem aviso, sem nenhuma movimentação barulhenta, apenas o som do portão de ferro se abrindo perto da meia-noite e os faróis do carro blindado varrendo o jardim da frente antes de se apagarem. Jolene estava esfregando o corredor do primeiro andar quando ouviu a porta da frente se abrir. Ela não teve tempo de se esconder, e não havia para onde ir, mesmo que tentasse. E quando se virou, Sawyer estava bem ali, a menos de 3 passos dela, parado na escuridão, iluminado apenas por um fio fraco de luz vindo da sala de estar. Ele a olhou com os mesmos olhos afiados e frios que ela havia visto no café da manhã naquele outro dia. Mais de perto, aquele olhar carregava o dobro do peso. O olhar de um homem acostumado a julgar tudo em segundos, e a decidir se isso vivia ou morria. Em voz baixa, sem emoção, ele perguntou quem era ela e por que ainda estava acordada a essa hora. Jolene sentiu o coração batendo tão forte que podia ouvi-lo nos ouvidos, a mão apertada no cabo do esfregão, mas a voz permaneceu calma quando respondeu. Disse que era a nova empregada. Que estava terminando antes de se recolher. Sawyer não disse mais nada, mas também não foi embora. Ele a observou por mais alguns segundos. O tipo de olhar que Jolene sabia significar que ele estava procurando algo. Medo, lisonja. O tremor a que estava acostumado a ver em todos ao redor dele. Mas não encontrou nada disso em Jolene. Jolene olhou de volta, sem desafiá-lo, mas sem baixar o olhar. E ela viu algo mudar naqueles olhos frios. Não suavidade, mas curiosidade. A curiosidade de alguém que não encontrava uma pessoa disposta a encará-lo nos olhos há muito tempo. Atrás de Sawyer, nas sombras do corredor, Cad estava parado tão quieto quanto uma sombra, os olhos em Jolene também, mas com algo diferente neles. O olhar de um homem que percebia que essa mulher não era como nenhuma das empregadas que tinham passado por aquela casa antes. Sawyer finalmente passou por ela e subiu as escadas sem dizer mais nada. Cad o seguiu, e Jolene permaneceu sozinha no corredor, afrouxando a mão que não havia percebido que estava cerrada até sentir os nós dos dedos brancos. Ela pretendia voltar para o quarto, mas seus pés pararam quando ouviu os passos de Sawyer mudar de direção, não em direção ao quarto principal, mas em outra direção. Em direção ao quarto de Bria. Jolene o seguiu em silêncio, parando num canto do andar de cima, observando das sombras. Sawyer abriu a porta da filha sem fazer barulho, entrou e se sentou na beira da cama. Bria estava dormindo, enrolada sob o cobertor, o ursinho de um olho só abraçado contra ela. Sawyer ficou sentado ali sem falar, apenas erguendo a mão para alisar o cabelo fino e despenteado na cabeça da filha. E naquele momento, seu rosto mudou completamente. A frieza desapareceu. As linhas duras pareceram se amolecer, e no rosto do chefe da máfia mais temido de Chicago, havia apenas dor. A dor silenciosa de um pai que sabe que sua filha não está bem, mas não entende o porquê e não sabe o que fazer. Ele ficou sentado ao lado dela por muito tempo, em silêncio, depois se inclinou para pousar o beijo mais leve na testa de Bria antes de se levantar e sair. Jolene se aprofundou ainda mais nas sombras antes que ele pudesse vê-la. Mas o que acabará de testemunhar mudou algo dentro dela. Por baixo da máscara de monstro que a cidade toda temia, havia um pai em dor que não sabia como amar da maneira certa. Um homem forte o suficiente para destruir qualquer um, mas impotente diante do sofrimento da própria filha. Na manhã seguinte, na mesa do café, Jolene assistiu a uma cena que a fez entender por que Sawyer continuava cego. Ele sentou em frente a Genevieve, o rosto ainda frio, mas a voz ligeiramente mais suave do que o habitual ao perguntar o que o médico havia dito sobre Bria, se estava melhorando.
porque ele achava que ela ainda parecia magra demais. Genevieve pousou a xícara de café, inclinou a cabeça, e o olhou com olhos cheios de preocupação ensaiada, respondendo na voz mais gentil que havia trocado o nutricionista, que o novo médico era excelente e dizia que a menina só precisava de tempo, que crianças nessa fase frequentemente eram comilões seletivos. Não havia com o que se preocupar. Ela estava cuidando muito bem dela. Ela falou sem piscar, a voz lisa e convincente, do tipo que alguém precisa praticar por muito tempo para mentir com tanta facilidade. Sawyer olhou para a esposa, assentiu, e Jolene viu o exato momento em que ele soltou a dúvida. Viu a preocupação em seus olhos ser acalmada por mentiras doces, e ele acreditou. Ele escolheu acreditar porque acreditar era mais fácil do que enfrentar a verdade, porque já havia perdido uma esposa, e não suportava a ideia de que a segunda mulher em quem confiou também o estava traindo. Jolene saiu da sala de jantar com a mão cerrada em torno do pano de limpeza, e em sua mente, um pensamento estava mais claro do que nunca. Sawyer não ia enxergar a verdade por conta própria. Estava ferido demais para olhar, com medo demais de duvidar. E se Bria ia ser salva, Jolene não podia depender desse pai. Ela teria que encontrar provas sozinha. Provas que ninguém pudesse negar. Naquela tarde, quando Jolene foi para o quarto de Bria trocar as roupas de cama, a menina estava sentada na cama com o ursinho nos braços, olhando pela janela com um cansaço que nenhuma criança deveria jamais ter que carregar. Jolene trabalhou em silêncio. Mas quando ergueu o travesseiro para trocar a fronha, sua mão tocou algo duro escondido embaixo. Ela puxou para fora um pequeno recipiente de plástico transparente, e dentro havia comprimidos brancos e opacos. Sem rótulo, sem nome, nada que dissesse o que eram. Jolene olhou para o recipiente, depois olhou para Bria, e Bria olhou de volta para ela sem pânico desta vez. Apenas o olhar cansado de alguém acostumado demais a guardar segredos. Com uma vozinha suave, ela disse que a nova mamãe lhe dava aqueles comprimidos para ela não sentir fome. A nova mamãe dizia que eles a deixariam leve como um passarinho, e ela os tomava todo dia quando o papai não estava em casa. Jolene sentiu as mãos começarem a tremer. Não de medo, mas de raiva. O tipo de raiva que ela precisou segurar com toda a sua vontade para não assustar Bria. Ela perguntou há quanto tempo estava tomando aquilo. E Bria pensou por um momento antes de responder que era desde que o pai se casou com a nova mamãe. No começo eram poucos, mas agora eram mais. Alguns dias eram 2 por dia. Jolene colocou o recipiente de volta sob o travesseiro exatamente onde estava, alisou o cabelo da menina e disse para ela descansar. Depois saiu do quarto com passos mais rápidos do que de costume. Ela sabia que precisava de provas, não das palavras de uma criança, mas de algo que pudesse segurar nas mãos, algo que pudesse provar aquilo. Ela esperou até o início da tarde, quando Genevieve saiu para encontrar amigas num restaurante no centro da cidade. Escutou o som do carro dela saindo pelo portão, e só então se moveu, o coração martelando no peito. Jolene caminhou pelo corredor do segundo andar até o quarto principal de Sawyer e Genevieve abriu a porta para entrar. O quarto era grande e carregado de perfume caro, uma cama king size feita com lençóis brancos impecáveis, cortinas de seda fechadas, tudo arrumado em ordem perfeita. Ela foi direto à penteadeira onde dezenas de frascos de perfume, caixinhas de joias e cosméticos estavam cuidadosamente dispostos no tampo de vidro. Ela puxou a primeira gaveta, apenas batons e pó. A segunda gaveta, lenços de seda e pulseiras. A terceira gaveta, mais ao fundo. E ali estava, enfiado entre caixas de veludo com joias. Um estojinho metálico prateado com uma tampa bem vedada. Sem rótulo, idêntico aos comprimidos que Bria guardava embaixo do travesseiro, mas com muito mais dentro. Jolene o abriu e encarou as filas ordeiras de comprimidos brancos. Sua mão apertava a borda com tanta força que seus nós dos dedos ficaram brancos. Isso era a prova. A coisa de que ela precisava, a coisa que poderia mostrar que Genevieve estava dando a uma criança de 8 anos algo que ninguém nem sabia o nome. Ela estava prestes a pegar alguns escondelos quando uma voz veio de trás dela, gentil mas afiada como uma lâmina, perguntando o que ela estava procurando na minha gaveta. Jolene ficou paralisada.
Se virou lentamente e viu Genevieve parada na porta, os braços cruzados sobre o peito, um ombro encostado na moldura, um sorriso nos lábios que Jolene havia aprendido a reconhecer. Um sorriso sem calor, apenas veneno. Ela havia voltado mais cedo do que o esperado. Ou talvez nunca tivesse realmente saído. Talvez tivesse apenas simulado a saída para ver se Jolene faria alguma coisa. Jolene colocou o estojo de volta na gaveta, forçou a voz a soar normal, e disse que estava apenas limpando. Genevieve entrou no quarto, um passo lento de cada vez, os saltos batendo levemente no chão de madeira, os olhos nunca largando Jolene. Ela disse que limpando dentro da minha gaveta pessoal. A voz ainda doce, mas cada palavra caindo pesada como pedra. Depois ela parou a menos de 2 passos de distância, inclinou a cabeça, e em voz mais baixa disse que Jolene deveria entender que nessa casa, pessoas curiosas tendem a desaparecer, e ninguém pergunta para onde foram. O ar do quarto ficou mais denso. Jolene sentiu o peso daquela ameaça. Não apenas perder o emprego, mas algo mais sombrio. Algo que só a casa de um chefe da máfia poderia conter. Mas em sua mente, a imagem de Bri encolhida comendo pão roubado. A imagem dela medindo a cintura no espelho. A imagem dela chorando no escuro e sussurrando que estava com medo. Tudo isso se empilhou e se tornou algo mais forte do que o medo. Jolene olhou direto nos olhos de Genevieve, não se curvou, não recuou, e respondeu com firmeza que sabia qual era o seu lugar. O seu lugar era proteger aqueles que não podiam se proteger. O sorriso na boca de Genevieve congelou. Por um breve momento, a máscara doce escorregou, e Jolene viu o rosto real por baixo, frio, implacável e perigoso. As duas mulheres se encararam em silêncio, nenhuma delas dizendo mais uma palavra, mas ambas entendendo que a partir daquele momento, a guerra havia oficialmente começado. Genevieve se virou primeiro e saiu com a mesma passada elegante de uma passarela, mas Jolene viu sua mão cerrada em punho ao lado do corpo. Mais tarde naquela tarde, Jolene viu Genevieve chamar Cade para uma conversa particular na varanda dos fundos. Jolene não conseguia ouvir as palavras, mas viu Genevieve apontar na direção da porta da cozinha onde Jolene geralmente trabalhava, e Cade assentiu, embora seu rosto permanecesse tão ilegível quanto uma pedra fria. A partir daquele dia, Jolene sentiu os olhos de Cade sobre ela em todo lugar. Mas não era o olhar de um predador. Era o olhar vigilante de um homem esperando para ver a verdade por si mesmo. Mas havia uma coisa que Jolene percebeu que Genevieve não havia esperado. O olhar nos olhos de Cade quando ele a observava não era hostil. Era o olhar de um homem que estava começando a se perguntar se o que lhe haviam dito para proteger realmente valia a pena ser protegido. Naquela noite, Jolene deitou na cama do pequeno quarto de serviçais, olhos abertos, encarando o teto na escuridão, a mente girando com centenas de pensamentos entrelaçados. Ela pensou em ligar para o conselho tutelar. Mas havia vivido tempo suficiente dentro daquele sistema para saber como ele funcionava. Eles precisariam de evidências concretas. Precisariam de tempo para investigar. Precisariam de entrevistas com as pessoas envolvidas. E nesse tempo, Sawyer Thorne, o chefe da máfia com a melhor equipe jurídica de Chicago, saberia exatamente quem havia feito a denúncia, encerraria a investigação antes que pudesse sequer começar, e Jolene desapareceria daquela casa mais rápido do que havia entrado. Ela se lembrou do que Rhonda havia dito, que a última pessoa que fez perguntas demais foi expulsa numa única noite, e ninguém a viu desde então. Ela se lembrou de Genevieve dizendo que pessoas curiosas tendem a desaparecer. E ela entendeu que nesse mundo, a lei nem sempre protege os fracos, especialmente quando os poderosos têm dinheiro e influência suficientes para moldá-la. Então ela decidiu que reuniria provas sozinha. Provas tão inegáveis que nenhuma quantia de dinheiro poderia pagá-las, e nenhum advogado poderia rebatê-las. Na manhã seguinte, Jolene trabalhou normalmente, limpando, organizando, mantendo distância de Genevieve. Mas seus olhos não deixavam escapar uma única coisa. Por volta do horário do almoço, quando Sawyer saiu novamente com Cade, Jolene ficou na lavanderia ao lado da cozinha, e por uma fresta estreita na porta, ela viu tudo. Genevieve estava de costas para a sala de jantar onde Bria estava sentada esperando. Ela abriu a geladeira, tirou uma garrafa de leite, colocou em um copo,
Depois alcançou a prateleira alta e puxou um pequeno frasco transparente sem rótulo contendo um líquido amarelo pálido. Ela desenroscou a tampa, inclinou o frasco, e pingou algumas gotas no leite. Depois mexeu com uma colher, rápido e sem esforço, praticado como quem fez aquilo centenas de vezes. Ela colocou o frasco de volta na prateleira, levou o copo de leite para a mesa e disse a Bria com uma voz doce para beber tudo. Meu bem, assim quando o papai chegar e te ver saudável, ele vai ficar feliz. Jolene apertou a moldura da porta com tanta força que as unhas cravaram na madeira. Tudo o que havia suspeitado estava agora confirmado com os próprios olhos. Ela esperou até que Genevieve fosse para o andar de cima, depois se moveu rapidamente até a cozinha, se inclinou perto de Bria e sussurrou para ela não beber. Só faz de conta. Toca nos lábios e pousa o copo de volta. Bria olhou com uma compreensão velha demais para sua idade, depois assentiu levemente. Ela ergueu o copo até a boca, fingiu engolir, depois o pousou e enxugou os lábios. Quando Genevieve voltou, o leite parecia mais baixo, e Genevieve assentiu com satisfação. Jolene esperou até que Genevieve saísse da cozinha novamente, voltou, e despejou o leite com a substância estranha em um pequeno vidro que havia preparado antecipadamente, fechou bem e o enfiou no bolso. Ela também pegou o frasco de líquido amarelo pálido da prateleira. Despejou apenas um pouco em outro recipiente, depois colocou o frasco original de volta exatamente onde estava, tudo em menos de 1 minuto, as mãos tremendo, mas os movimentos precisos, porque ela sabia que tinha apenas uma chance e não podia cometer nenhum erro. Naquela tarde, quando seu turno terminou, Jolene saiu da mansão, caminhou até o ponto de ônibus, e desceu até o sul da cidade, a parte de Chicago onde as ruas não tinham nenhuma da riqueza que ela acabava de deixar para trás. Ela foi até uma casinha no fundo de um beco tranquilo, bateu, e o Sr. Gord Phelps abriu a porta. Era um farmacêutico aposentado na casa dos 60, cabelo branco, costas ligeiramente curvadas, mas com olhos ainda vivos e aguçados. Era conhecido no bairro por sempre ajudar a comunidade, e Jolene o conhecia através de Dorothy, sua mãe adotiva, a mulher que costumava pedir a ele para verificar remédios baratos comprados no mercado paralelo quando não podia pagar por medicamentos prescritos. Jolene pousou os 2 vidros sobre a mesa e lhe contou brevemente o que sabia. E Gord ouviu sem interromper, seu rosto mais velho passando de atento a sério, depois a algo próximo do horror. Ele pegou suas ferramentas, pingou algumas gotas do líquido amarelo pálido em uma lâmina de vidro, cheirou, examinou com uma lupa, depois afundou na cadeira. Ele disse que era um supressor de apetite em dose alta, mas havia sido misturado com outra coisa que causava náusea e fraqueza, e um composto assim era perigoso mesmo quando adultos o usavam continuamente. Dar isso a uma criança todo dia não era nada menos do que matá-la lentamente. Jolene ficou quieta com as mãos no colo, sentindo o peso pousar sobre seu corpo inteiro. Gord a olhou, a voz mais firme agora, e disse que aquilo era um ato criminoso, dar deliberadamente a uma criança uma substância prejudicial, e ela tinha que denunciar imediatamente. Depois ele pegou uma caneta e escreveu o nome do composto em uma folha de papel, listou os ingredientes que conseguiu identificar e a dose estimada, e disse para ela levar isso a um médico. Eles confirmariam com testes oficiais. Jolene pegou o papel, dobrou com cuidado, o enfiou no bolso interno, agradeceu a ele e saiu da casinha. Lá fora, o crepúsculo estava caindo, o vento vindo do lago Michigan cortando seu rosto. Mas o frio lá fora não era nada comparado ao frio por dentro. O frio de alguém que segura a prova de que uma criança está sendo envenenada todo dia, e sabe que é a única que sabe. Na manhã seguinte, quando Jolene voltou para a mansão, ela sentiu imediatamente. O ar havia mudado. Genevieve estava de pé ao pé das escadas como se estivesse esperando. Uma xícara de café na mão, um sorriso nos lábios, mas não nos olhos. Aqueles olhos acompanhavam Jolene desde o momento em que ela entrou pela porta dos fundos até o momento em que pousou a bolsa no quarto e vestiu o uniforme. A manhã toda, Genevieve a seguiu como uma sombra, sem dizer nada mas sempre em todo lugar. No início da tarde, enquanto Jolene estava trocando a toalha de mesa da sala de jantar, Genevieve caminhou até ela, inclinou a cabeça, e numa voz tão doce que Jolene conseguia ouvir o veneno por baixo, disse que Jolene parecia exausta e que deveria provavelmente tirar um dia de folga.
Genevieve diria ao Sr. Thorne que Jolene precisava de descanso. Jolene só precisava ir para casa, e não precisava voltar no dia seguinte também. Jolene encontrou o olhar de Genevieve e entendeu que aquilo não era uma oferta. Era uma ordem. Não preocupação, mas remoção. Afastando-a, isolando-a de Bria, separando a presa da única pessoa tentando salvá-la. Jolene queria recusar, mas sabia que resistir agora só deixaria Genevieve mais alerta. Então assentiu, agradeceu, e se virou. Mas antes de sair da casa, ela conseguiu ir ao andar de cima uma última vez. Bria estava sentada na cama, o ursinho nos braços. E quando viu Jolene na porta, seus olhos se ergueram. E Jolene conseguia ler o medo ali imediatamente. Não medo de Jolene, mas medo de que Jolene fosse embora e nunca voltasse. Como todo mundo. Jolene se sentou na beira da cama, pegou a mão de Bria, e sussurrou que precisava sair por um dia, mas voltaria. Bria deveria esperar por ela e não ter medo. Bria apertou o aperto, aqueles dedinhos se agarrando à mão de Jolene como se fosse a única coisa que a mantinha à tona, e perguntou com voz trêmula para Jolene prometer. Jolene olhou para aqueles olhos, olhos que tinham visto traição demais e gentileza de menos, e disse que prometia. Depois se levantou, saiu do quarto, e cada passo para longe dali parecia caminhar com pedras amarradas aos pés. Antes de descer para pegar a bolsa, Jolene conseguiu mais uma coisa. Ela tirou outra amostra do leite do copo que Genevieve havia preparado para Bria beber naquela tarde. O copo já dosado com a substância estranha e deixado no balcão da cozinha, esperando pela menina. Jolene colocou parte em um vidro pequeno escondido no bolso, e então saiu da mansão. Ela pegou o ônibus direto para o sul e foi até a casa do Sr. Gord Phelps uma segunda vez. Ele testou a nova amostra, comparou com os resultados anteriores, e seu rosto escureceu. Ele disse que a concentração estava mais alta do que antes. Genevieve estava aumentando a dose, e se continuasse assim, o corpo da criança não aguentaria. Jolene tinha que agir agora. Não podia esperar mais. Jolene pegou o vidro da amostra e o papel com a análise, agradeceu a ele, e saiu, caminhando rapidamente pela calçada enquanto o sol de Chicago se escondia atrás dos prédios a oeste, e a tarde ficava mais escura. Ela havia andado 2 quarteirões quando percebeu que algo estava errado. Um sedã preto com vidros fumê estava se movendo devagar atrás dela, sem passar, sem virar. Mantendo a mesma distância constante como se estivesse vigiando. O coração de Jolene começou a bater mais forte. Ela virou em outra rua. O carro virou também. Ela caminhou mais rápido. O carro manteve o ritmo. Ela não conseguia ver ninguém dentro pelos vidros escuros, mas a sensação de ser seguida era tão clara que fez o cabelo na nuca se eriçar. Ela fez uma virada repentina num beco estreito entre 2 prédios velhos, correu por alguns contêineres de lixo, se prensou num canto escuro, e segurou a respiração. O sedã preto deslizou pela entrada do beco, diminuiu a velocidade por um segundo, depois continuou, desaparecendo no trânsito do fim do dia. Jolene ficou no beco escuro com as costas encostadas no tijolo frio, respirando com dificuldade, apertando a bolsa das evidências contra o peito. Ela não sabia de quem era aquele carro. Podia ser gente de Genevieve vigiando-a, podia ser homens de Sawyer enviados porque Genevieve pediu para ficarem de olho nela. Ou podia ser outra pessoa da rede do submundo que ela havia provocado sem querer. Ela percebeu que não estava apenas enfrentando uma madrasta cruel. Estava enfrentando um sistema inteiro de poder onde pessoas podiam desaparecer sem deixar rastro. O medo surgiu nela, real e específico, não mais medo vago pela própria vida. Mas então, na umidade escura daquele beco, Jolene fechou os olhos e viu o rosto de Bria. Aqueles olhos grandes e suplicantes, aquela vozinha dizendo promete. E Jolene soube que não podia parar porque naquela casa havia uma criança esperando que ela voltasse. E se ela não voltasse, não havia mais ninguém que fosse. Ela não sabia que das sombras do outro lado da rua, Cad Brennan a observava ir embora, baixando os binóculos enquanto finalmente percebia que essa empregada estava arriscando a própria vida por uma criança que nem sequer era dela.
O vento noturno de Chicago uivava pelas árvores enquanto Jolene descia do último ônibus do dia e a mansão Thor se erguia no fim da estrada. Luz amarela quente derramando pelas grandes janelas, mas Jolene sabia que aquele calor era apenas uma fachada. Lá dentro uma criança estava sendo envenenada dia após dia, e ela era a única com provas. Ela apertou a bolsa contra o peito. Dentro estavam um vidro com a amostra de leite, o frasco do líquido amarelo pálido, e 2 folhas escritas à mão com as análises do Sr. Gord Phelps. Tudo o que ela tinha para se colocar diante do império de um chefe da máfia. Ela sabia que estava fazendo algo insano. Voltando para a casa da qual havia sido mandada embora, enfrentando a mulher que a havia avisado de que ela desapareceria, e levando evidências para o homem mais poderoso da cidade de que sua esposa estava lentamente matando sua filha. Mas cada vez que o medo subia, a voz pequena de Bria ecoava na sua mente. Promete. E Jolene continuou caminhando. Ela não foi pelo portão principal. Ela contornou pelos fundos, pela porta da cozinha que Rhonda geralmente deixava levemente aberta à noite. Mas no momento em que pisou no corredor que levava à sala de estar, ela viu Genevieve de pé ao pé das escadas como se soubesse que Jolene voltaria, ou como se alguém lhe tivesse avisado. Genevieve usava um conjunto branco de seda, cabelo solto, uma taça de vinho na mão, e o sorriso nos lábios era o sorriso que Jolene havia aprendido de cor. O tipo que escondia presas. Com uma voz gentil e zombeteira, ela disse: "Oh, a heroína voltou tão cedo. Achei que tinha dito para você tirar folga. Ou saudade do trabalho foi tanta que não conseguiu ficar longe?" Jolene parou no meio do corredor, olhou diretamente nos olhos de Genevieve, e respondeu com uma voz que não tremeu, mesmo com o coração batendo tão forte que podia ouvir cada batida nos ouvidos, que havia algo que o marido dela precisava ver. O sorriso desapareceu da boca de Genevieve imediatamente, substituído por um olhar afiado e inquieto que relampejou por menos de um segundo antes de ela recuperar o controle da expressão. Ela abriu a boca para dizer algo. Mas naquele momento, a voz de Sawyer desceu lá de cima, baixa e pesada, perguntando o que estava acontecendo ali embaixo. Jolene ergueu o olhar. Sawyer estava no alto das escadas, ainda no terno escuro, sem ter se trocado, como se tivesse acabado de voltar de uma reunião tardia. Seu rosto carregava aquela frialdade familiar, mas havia um cansaço nele que Jolene não havia visto antes. Ele olhou para baixo, viu Jolene, viu Genevieve, e Jolene sabia que tinha apenas segundos antes que Genevieve falasse e a expulsasse de casa. Então Jolene falou primeiro, e com clareza, a voz carregando pelo espaço silencioso. "Sr. Thorne, preciso falar com o senhor sobre sua filha. Sobre tudo que o senhor nunca viu." Sawyer franziu o senho e desceu as escadas lentamente, cada passo carregado de autoridade. Genevieve cortou imediatamente, a doçura voltando ao tom dela enquanto dizia que ele não deveria ouvir Jolene. Que ela era apenas uma empregada temporária. Não sabia nada sobre a família deles. Provavelmente estava tentando criar problemas para conseguir dinheiro. Estava tentando chantagear. Mas Sawyer ergueu a mão, sinalizando para a esposa se calar. Ele olhou para Jolene com os olhos que ela havia visto naquela noite no corredor, frios, aguçados, agora com uma ponta de cautela. E disse simplesmente: "Fala." Jolene abriu a bolsa. As mãos estavam tremendo, mas ela não as escondeu. Ela pousou o líquido amarelo pálido na mesa ao lado da escadaria. Depois o leite dosado. Depois as 2 folhas de análise dobradas. Ela falou, a voz instável, mas cada palavra clara, dizendo que era aquilo que estava sendo colocado no leite que sua filha bebia todo dia. Era um supressor de apetite em dose alta misturado com algo que causava náusea e fraqueza. Ela havia levado amostras para análise 2 vezes, e na segunda a concentração estava mais alta do que na primeira, o que significava que a dose estava aumentando. Sua filha não estava doente de uma doença. Estava doente porque estava sendo envenenada. Bria escondia comprimidos sob o travesseiro porque eles davam todo dia quando ele não estava em casa. Bria foi dita que não tinha permissão de comer porque comer era ruim. Foi dita que se ficasse gorda, o pai não a acharia mais bonita. Foi trancada num quartinho escuro de depósito no porão sem janelas até chorar e prometer que seria obediente.
Jolene havia visto com os próprios olhos a mulher ao lado dele pingar a substância estranha no leite de Bria pela fresta da porta da cozinha. Com cada frase que Jolene dizia, o rosto de Sawyer mudava um pouco mais, da cautela para a confusão, da confusão para a incredulidade. E quando ele pegou a folha de análise para ler, sua mão parou, os olhos percorrendo as linhas com o nome do composto e a dose estimada. E Jolene observou a cor drenar do rosto do chefe da máfia mais poderoso de Chicago. A pele foi empalidecendo, o maxilar foi se contraindo, e o frio nos seus olhos se acendeu em algo que Jolene nunca havia visto nele antes. Não raiva comum, mas algo mais fundo e mais sombrio. A fúria de um pai que acabava de perceber que havia falhado no único dever do qual nunca seria permitido falhar. Ele ergueu a cabeça do papel e virou para olhar para Genevieve. E disse apenas uma palavra, o nome dela. Mas do jeito que disse, lento e pesado, cada sílaba carregando o peso de um império desmoronando dentro dele, fez Genevieve recuar um passo, mesmo enquanto tentava manter o rosto impassível. Genevieve recuou mais um passo, mas imediatamente recuperou a postura, erguendo o queixo, os olhos faiscando de pânico para a raiva num instante enquanto se virava para Sawyer, a voz ligeiramente trêmula enquanto tentava soar composta, dizendo que Jolene era louca. Que ele não via. Que era apenas uma empregada nova ali há poucos dias. Que queria destruir a família deles. Que provavelmente queria dinheiro. Que estava tentando chantagear. Que ele não podia acreditar nela. Sawyer não se moveu. O papel de análise ainda na mão. Os olhos na esposa, mas sem dizer nada. Aquele silêncio pesava mais do que qualquer palavra. E Jolene viu Genevieve ler aquilo. Entendeu que seu ataque não estava funcionando, e ela mudou de tática imediatamente. O rosto amoleceu, os olhos de repente se encheram de lágrimas, a voz tornando-se vacilante e emocional como se ela fosse a vítima, dizendo que só queria ajudar. Que a bebê estava tão triste. Que não queria comer. Que chorava o tempo todo. Que ela não sabia o que mais fazer. Que pensou que vitaminas e suplementos ajudariam a ficar mais forte. Que só queria o que era melhor para ela. Que jurava. Lágrimas rolaram pelas bochechas de Genevieve, perfeitas e no timing certo como uma performance da Broadway. E Jolene viu Sawyer piscar, viu as linhas do seu rosto vacilarem, porque ele queria acreditar na esposa. Ele precisava acreditar na esposa. Porque se não acreditasse, teria que encarar a verdade de que havia colocado a filha nas mãos de alguém que queria machucá-la. E ele não suportava esse pensamento. Jolene viu Sawyer começar a ceder. E ela soube que se ficasse quieta naquele segundo, tudo acabaria. Genevieve venceria. Jolene seria expulsa. E Bria continuaria sendo envenenada até aquele corpinho pequeno não aguentar mais. Então ela falou. A voz não alta, mas carregando claramente pelo quarto silencioso, ela disse, o que é melhor? Matar de fome uma criança de 8 anos e chamar isso de o que é melhor? Dar a ela algo que um farmacêutico disse que nessa dose para uma criança todo dia não é diferente de matá-la lentamente e chamar isso de o que é melhor? Ensiná-la que comer é vergonhoso, que ter fome é ser boa, que ser magra é o único jeito do pai amá-la. Trancá-la num quartinho escuro de depósito no porão sem janelas até ela chorar e prometer que vai obedecer, e chamar isso de o que é melhor? Cada frase que Jolene disse bateu direto na casca que Genevieve estava tentando manter no lugar. E lentamente aquela casca rachou. As lágrimas falsas nas bochechas de Genevieve secaram. Seus olhos perderam a tristeza e ficaram afiados com o frio. O maxilar se contraiu. E quando Jolene terminou, Genevieve explodiu. Mas é aqui que a história apenas começa. O que acontece a seguir vai mudar tudo. Segredos serão revelados. Vidas serão destruídas. E o amor será testado de maneiras que você nunca imaginou. Se você quer ver a parte 2, aqui está tudo o que você precisa fazer. Dedo indicador apontando para a direita, curta este vídeo, isso nos mostra que você quer mais. Dedo indicador apontando para a direita, inscreva-se no canal e ative o sino, para que a parte 2 encontre você no momento em que for lançada. Dedo indicador apontando para a direita, comente parte 2 abaixo, para sabermos que você está pronto.
Cada curtida, cada comentário e cada inscrição nos dizem uma coisa: continuem. Continuem contando essas histórias.